Olá pessoal, aqui é a professora Gisele Lana Lenze e hoje eu vim gravar um vídeo curtinho para falar sobre nome de peça. Nome de peça é um assunto que foi uma das primeiras perguntas que me fizeram quando eu era uma aspirante a professora. Me pegaram de calça curta, mas eu tive que encontrar a resposta. E como eu sempre digo para vocês, a resposta está onde? No nosso vademecum. No nosso vademecum. E a notícia boa de tudo isso é que você vai estar juntinho com o seu vademecum na segunda fase do exame de ordem. E isso significa que você tem tudo. Significa que você tem todas as respostas da sua prova na mão. Tudo bem, gente? Legal. Então, em Direito Civil, principalmente, porque vocês sabem que eu sou professora de Direito Civil segunda fase, mas tentem fazer na sua matéria específica, tudo bem? Eu vou te dar uma diquinha de nome de peça, tá certo? Lembrando o seguinte, quando a gente fala de petição inicial em direito civil, se você não encontrar um nome cabal no seu vademecum, tá? Um nome expresso, a OAB-FGV costuma ser um pouco flexível nesse sentido. Então a gente já teve uma peça, por exemplo, aquela do ar-condicionado, vocês lembram que era de direito do consumidor, onde foi, no gabarito a gente tinha uma ação de obrigação de fazer, né? Mas também foi aceito ação indenizatória ou ação de conhecimento. Tudo bem? Então não fiquem assim tão desesperados. Mas eu tenho essa dica super legal sobre nome de ação. Bom, primeira pergunta que eu sempre falo para vocês. Se eu tô numa peça, tô resolvendo uma peça e pergunto qual o nome da ação, esse ponto é uma questão de direito material ou processual? Processual. Tudo bem? Então, se eu estou perguntando para mim o nome da peça, o nome da ação, qual é a palavra-chave? Porque nós estamos trabalhando com palavra-chave. É assim que a gente vai montar a nossa tese. E é assim que a gente vai montar tanto a tese da peça como a tese das questões. Qual a palavra-chave em qual o nome da ação? Ação. Simples assim. Então, gente, você vai lá no seu CPC e procura a palavra ação. Eu vou pegar o meu. Peguei meu VAD mais novinho aqui, mais novinho, e fui no meu índice remissivo, tudo bem? Fui no meu índice remissivo e procurei a palavra ação. Vai comigo, pega lá o seu vademecum, seja qual for, e procura a palavra ação. Isso aqui também é um pulo do gato, porque às vezes a gente procura a palavra errada, e eu vou te avisar agora, eu vou te ensinar. Quando a gente procura a palavra ação, fica bem de olho, você vai ver uma infinidade de ações, muitas, e eu vou citar aqui para vocês, porque pela câmera a gente não vai conseguir ver, tudo bem? Olha lá, ação, aí começa. Ação acessória, antecipação, carência, etc. Eu vou pular para o próximo item. Ação acessória, anulatória, cautelar, cominatória, alimentos, anulação de casamento, declaratória, consignação em pagamento. O que mais? Ação de demarcação, de depósito, de divisão, de filiação, de garantia, de prestação de contas, separação judicial, de uso capião, munitória, ação pauliana. Estou apostando, sempre aposto em ação pauliana, porque é uma ação que a gente às vezes não consegue encontrar no vademecum ou não lembra de onde vem, lembra de fraude contra credores. Fraude contra credores é ação pauliana, ok? Presta bem atenção na ação pauliana, até te indico você grifar aí. E aí tem lá, ó, rescisória, ações imobiliárias, possessórias. Gente, não é possível que você não vai achar nesse índice o nome de uma ação que você está procurando. Tudo bem? Portanto, os nomes das ações estão aqui. Mas eu tenho uma dica para você. Foi uma safadezinha, assim, vamos dizer, né? De uma das provas. E vai que se repete, então eu vou deixar você bem esperto. Tudo bem? Até porque a banca examinadora de civil, ela é bem atual e ela gosta de uma linha que é a minha linha, já que eu sou doutoranda da PUC de São Paulo. Tudo bem? E como eu tô lá e sei qual é o papo,
eu vou passar para vocês, tá certo? CDC, matéria de consumidor. Já deixando bem claro que eu gostaria muito, até por conta da banca, que fala muito de direito civil constitucional, que você sempre tentasse fazer o link de direito civil com a Constituição Federal. Nossa, Gisele, mas como? Muito fácil. Primeiro, quando você estiver lendo o artigo do Código Civil de Direito Material, olhe o vide. O vide vai te remeter à Constituição Federal. E caso o vide não te remeta, você vai fazer o quê? Vai olhar o índice remissivo da Constituição Federal. Mas eu vou te dar mais uma dica. Aliás, hoje estou dando um monte de presente para vocês. Acho que está muito frio aqui onde eu tô, congelante. Então eu tô a fim de esquentar hoje à tarde do pessoal. Tudo bem? Gente, tem artigos na Constituição Federal que eles são os artigos coringa, eles são chaves. E provavelmente eles não vão estar no gabarito da OAB. Mas eles, se estiverem na sua peça ou questão, vão encher os olhos do examinador de alegria. E com certeza a sua pontuação vai crescer, tá? Se for para ele tender para crescer ou para baixar, ele cresce. Porque quem tá com a Constituição tá bem. Quem tá com a Constituição tá bem acompanhado, sempre. E para ser mais feliz ainda, saiba que os primeiros artigos da Constituição são os que têm mais dicas. São os que têm mais dicas. Eu vou te dar um exemplo. Vai lá na sua Constituição Federal. Vamos lá junto? Quando eu chego na minha Constituição Federal, por exemplo, no artigo 1º, eu tenho um inciso que ele é pau para toda obra. Eu digo que assim, ele é pau para toda obra, ele pode ser usado na OAB, em concursos públicos, e se você está fazendo monografia, ainda está no 9º semestre, e você não souber responder uma pergunta, ou tiver que mostrar que sabe alguma coisa, você, falando sobre isso, todo mundo vai falar, ó, que lindo. Sabe o que é? E serve para todas as matérias, hein? Dignidade da pessoa humana. Então você pode chegar aí no seu vademécum e grifar dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3º. Tudo bem, gente? Ó que maravilha! Você pode usar dignidade em tudo. Quando você está no artigo 5º, você também, em várias matérias, encontra um monte de incisos que cabem na sua matéria. Cabem, assim, muito bem. Eu vou começar só pelo caput, tá? Olha o que o caput diz. O caput fala de vida, liberdade, igualdade. Poxa, vida, liberdade, igualdade, meu Deus, tem um monte de caso que se enquadra, né? Você fala autonomia da vontade. Veja, se enquadra até no caso de união entre pessoas do mesmo sexo. Tudo bem? Se de repente caiu alguma peça relacionada à união entre pessoas do mesmo sexo, dissolução de união entre pessoas do mesmo sexo, reconhecimento, de repente, tudo bem? Ou uma questão nesse sentido, todos os princípios que foram utilizados na decisão do STF foram tirados daqui. O que mais? Vou te dar mais um exemplo, mas você adequa a sua matéria. Dá uma olhadinha depois, aproveita para estudar. Artigos 5 e 10. O artigo 5 e 10 são essenciais porque eles foram a semente, o nascedouro da responsabilidade, do dano moral material. Você chega no 5, ó lá, ele fala sobre o dano material, moral e a imagem, e tem embaixo no vídeo um monte de súmulas essenciais, especialmente aquela súmula que cumula o dano moral e estético, que tem uma chance enorme de cair dano estético, porque é uma matéria legal e que teve uma jurisprudência recente sobre cirurgião plástico e ortodontista, tudo bem? E o inciso 10 também, né? Fala lá de dano material, moral e intimidade, tudo bem? Só para te dar um gostinho. Mas mais pra frente, durante essa semana, eu pretendo fazer umas marcações com você, tá bom? Marcações bem simples. Última dica sobre nome de peça. Última dica sobre nome de peça tá no CDC. Eu vou te explicar por que naquela peça que foi CDC, ela se chamava obrigação. Vai lá no seu CDC. Saiba que o CDC, próximo do artigo 100, que eu sei que você já decorou, né? Que onde está a competência, você vai encontrar a parte processual do CDC. Tudo bem? Chega lá então, vamos juntos? Ó, tô indo lá, perto do artigo 100.
Cheguei no CDC e tô lá perto do artigo 100. Mais precisamente a partir do 81, tá? Ok. Quando eu chego no artigo 101, que é o que você decorou, que fala da competência no local do domicílio do consumidor, e eu vou te explicar por quê, porque na verdade é a facilitação do acesso à justiça, né? Porque imagina que eu, consumidor, sou lesado, moro em São Paulo e sou lesado lá no Pará. Tudo bem? Imagina a minha dificuldade de ter que ingressar com uma ação no Pará, no domicílio do réu, que é a regra geral do CPC. Então, eu ia desistir, porque eu ia ter que viajar até o Pará de novo, ia ter que encontrar um advogado lá, nossa, confusão. Então, é uma benesse, né, um benefício, uma forma de equilibrar as partes, só fazendo já uma retrospectiva de consumidor, que o CDC deu. Tudo bem? Mas voltando ao ponto, porque nós estamos falando de nome de peça. Chega lá, a partir do artigo 83 e acompanha comigo, 83 do CDC, ele diz assim, ó, primeiro, para a defesa dos direitos e interesses do consumidor, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Então, são admissíveis todas as espécies de ações. Agora eu vou te mostrar de onde ele tirou o nome daquela OAB. Tá lá, ó, no 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Foi daí que veio o nome do gabarito. Tudo bem, gente? Então, atenção, tá? Fica atento, apesar de ter tido essa flexibilidade, presta bem atenção no que os artigos dizem quando você estiver procurando a tese, porque os artigos vão te dar a dica do que o examinador está querendo de você. Então, retrospectiva. Eu quero saber o nome da ação. Eu vou procurar o nome ação, que é a palavra-chave, no CPC, que é a parte processual. Eu vou procurar a palavra ação. E lá eu vou encontrar um monte de nome de ação. E provavelmente eu vou encontrar o meu nome, o nome da ação que eu estou procurando. Se for petição inicial e você não encontrou nome nenhum, se atente aos artigos, porque o artigo vai dar a dica do nome. E não fique tão preocupado, porque a FGV tem sido flexível, né, com questão de nome. E último ponto, que também está havendo flexibilidade na FGV, é com relação à tutela antecipada, tá? Ou cautelar. Em alguns problemas, onde o gabarito saiu como cautelar inicial, depois foi aceito tutela antecipada e cautelar. Tá bom, gente? Mas eu vou falar sobre tutela antecipada e cautelar num outro vídeo. Bom, eu espero que eu tenha ajudado você e acalmado um pouquinho mais os ânimos para a prova da OAB. Que você esteja bem, continue me seguindo, assistindo meus vídeos. Eu tô adorando as perguntas, continue me mandando, que através das perguntas de vocês eu estou fazendo os vídeos dessa semana. Tudo bem? Então, me segue lá no www.treinadoroab.com.br e não esquece de se inscrever no meu canal. Até mais, gente!